Bom, gente, nossa aula de gráfico é um estilo Ah, novo, então vou explicar os dois conceitos que eu sei e que existem até agora, que foi o que eu pensei e que alguns outros aliens pensaram, que é gráfico por coisas reais e gráfico por coisas pessoais, que é por gosto pessoal. Aí bom, aqui temos temos um um gráfico exemplo de de gosto gráfico pessoal, que é de onde você gosto coloca, por pessoal, exemplo, a porcentagem de quando cada pessoa colocou a naquela coisa, de porcentagem acordo com a quantidade que você gosta. de acordo Ela com preenche personagens os que de uma ela série tem de cada letras um, e coloca a porcentagem de acordo com a opinião dela, que é um tipo de separando gráfico que é de opinião pessoal. em porcentagem de cada um. Também E temos esse aí tipo de temos um gráfico que gráfico é por de coisas coisas reais. No reais caso, que eu esse aqui eu fiz coloquei uma atriz e dados uma de cantora, eu coloquei por visualizações do visualização de clipes que ela teve, YouTube. de músicas, de acordo com o YouTube. Então eu Então, fui colocando existem esses dois de acordo com o que tipos, eu gosto. assim, E foi isso. de, Aí vamos agora para a aula concreta. de dados para você fazer. Eu vou Bom, eu vou fazer começar. já um de dados pessoal, dados reais, As músicas que eu vou que eu fazer. vou fazer com Eu vou pegar músicas visualizações do YouTube. um pouco de visualização do YouTube. Mas eu Vou vou fazer do Harry, fazer um então pouco eu diferente. pesquisei Harry Porque eu Styles no YouTube e vamos voltar. fui olhando os vídeos para Deixa eu ver. olhar o tanto de visualização de cada vídeo para Vou eu procurar. anotar e Depois quando no for YouTube, que é fazer, melhor. fazer um balanceamento da porcentagem em cada gráfico. Fui olhando, pesquisando, aí fui olhando, dei uma pausa e fui olhando mais com calma para o vídeo não ficar Bom, aí eu peguei tão esse aqui. grande. Aí eu peguei esse vídeo, o Watermelon Sugar, calma, aí eu visualizações do Watermelon Sugar, aí eu coloquei o tanto de visualização que tinha nesse vídeo, tá? Não é que ele tenha mais, ele pode ter mais, mas eu peguei desse vídeo. Aí eu fui nesse outro, peguei de Golden. Aí eu fui pegar mais 4 porque como eu ia fazer como eu vou explicar 2 tipos, eu precisaria de mais de 3. Então eu fui procurando outros. Aí eu peguei a Dario, escrevi e fui pegar outro pra fazer 4 clipes. Aí eu peguei esse que tinha bem mais que a maioria. Bom, depois de ter carregado todas as informações, aí agora eu vou fazer o edit em si. Aí eu fui fazer, como eu já tinha pegou tudo, aí eu peguei o PNG, fui pegar o PNG que eu tinha, peguei o PNG, coloquei e fui fazer o fundo, que eu fiz um fundo, fui fazer um fundo bem básico mesmo. Aí fui fazer, peguei as cores do PNG para fazer um fundo, peguei umas 4 cores e fiz o fundo, fiz um fundo bem simplesão mesmo. Que nem aqueles de flores, só que eu não vou colocar flores, fazer um fundo bem chapadão mesmo. Só com algumas texturinhas e pronto. Fui desenhando, colocando, pintando com... Fui fazendo de camadas e pintando com a lata de tinta, que é mais rápido. Aí pintei aí, juntei tudo. Fui tentar fazer mais alguma coisa para decorar o fundo, mas achei flop, não gostei. Aí eu fui fazer agora a parte que vai começar o edit. Eu peguei e fiz esse quadradão que ia ficar em destaque para colocar o gráfico. Aí eu pintei ele todo e fui fazer o gráfico. Esse é um tipo de gráfico que eu vou fazer que eu acho que é o mais simples, que é o mais fácil de aprender. Eu fui na régua, aí peguei um pincel e coloquei na forma quadrada. Ajeitei a posição e coloquei uma cor que ia se destacar. Peguei a régua e fiz assim. Fiz essa mini decoração só pra deixar um espaço onde eu iria colocar o nome das músicas. Bom, aí eu aumentei mais e como eu ia só colocar 3 músicas nesse,
eu coloquei só 3 quadrados e usei a régua para ficar os 3 do tamanho igual. Coloquei os 3 juntos, aí eu clonei a camada e coloquei para cima, porque aí você teria os 3 no mesmo espaçamento um entre o outro e também sobre o coisa. Aí eu fiz o que? Eu juntei as duas de 2 e clonei de novo e coloquei pra cima. Aí eu fui ver onde eu iria colocar cada nome. Aí eu abri essa árvore de texto só pra fazer um rascunhão mesmo. Aí eu coloquei Golden aí. Aí no meio eu botei Adore You, que era que tinha mais. E do outro lado eu coloquei Watermelon. Bom, aí eu coloquei aí. Aí você já dá pra ver como vai ficar mais ou menos o gráfico, só que aí você vai ter que apagar as partes para ficar de acordo com a quantidade de visualizações. Por exemplo, Golden só tem 120, então eu só deixo 2 quadrados porque um representa de 0 a 100 milhões de visualizações e o outro quadrado eu posso deixar dizendo que representa 20 milhões de visualizações. Aí eu apaguei ali, deixei só 2 quadrados e apaguei um pouco só para fazer essa representação de que um é 230 milhões e outro é 215. Aí ali em cima eu coloquei o nome visualizações das músicas, que é o que eu vou fazer. Que eu vou, já é um rascunhão mesmo do que eu vou fazer no próprio PixArt. E vou botar dados pelo YouTube que eu acho que é um bom necessário para saber onde se colocou. Bom, fiz esse rascunhão e agora eu vou explicar a vocês como fazer de outro método para que vocês não fiquem só perdidos em uma coisa só. Eu vou fazer agora desse método do círculo que a Nath fez, não sei fazer direito. E como eu sou o primeiro professor ensinando a fazer esse estilo, eu estou meio perdido um pouco nesse estilo. Porque como a Nath não está dando aula, ela não tem uma videoaula sobre isso para eu me espelhar um pouco. Então eu fui, peguei a régua de círculo, fiz o círculo e agora eu estou olhando as músicas para ver quanto eu vou recortar para cada música. Aí agora eu peguei a régua, essa régua que é bom para fazer. Aí eu peguei uma cor que ia se destacar, abri uma nova camada. Aí eu fiz esse pro meio e desci um pouco. E deixei essa parte bem maiorzona pra música Sing of Times. Sing of the Time. Aí eu fiz esse outro pedaço pra outra música e fiz esse outrozão pra outra música. Só que eu achei que tava meio desigual. Iria ficar meio desigual. Então eu apaguei e fui refazer de novo. Eu fiz esse. Pronto. Aí eu fui fazer de novo. E sempre com a ajuda da régua, porque ela é ótima e não deixa a pessoa ficar borrando para os lados. Aí pronto, eu terminei assim, aí peguei a régua e passei ao redor para apagar o que estava sobrando ao redor da bola. Aí eu vim com alguma coisa para fazer a borda da bola, peguei algum pincel. Pra não ficar aquele coisa meio folgado ao redor. Peguei essa esfera que eu vi no gráfico da Nath, que eu achei que ficou super legal. Aí eu abri uma nova camada e vim fazendo uma coisa que eu acho que ficaria legal. Que é colocar, preencher esse espaço vazio dentro da bola com algumas formas. E com elas você dizer qual é a forma, com a forma dizer qual é cada coisa. Por exemplo, peguei essa forma de quadrado, deixei assim, aí eu mudei a forma, botei uma estrela, coloquei a estrela,
Essa parte demorou um pouco porque como eu tenho um toque, aí eu sou muito fresculento por isso. Só, só que eu coloquei cada forma para representar alguma coisa. Eu coloquei esse hexágono. Ai Deus. Aí eu preenchi com o hexágono. Meu. Eu tenho muito toque, meu pai. Deixei assim e coloquei outra forma, que eu não tava afim de me estressar tentando ajeitar aquilo. Coloquei outra forma, peguei essa nota musical e coloquei aí nessa parte pequena. E pronto. Aí eu abri uma nova camada, peguei uma cor da roupa que iria se destacar. Esse verdinho que tem aí. E peguei aquele quadradão que tem ali nas formas dali de cima. Peguei esse quadradão aí, peguei, coloquei e fiz tirei da régua e fiz um quadrado que era onde eu ia colocar as informações das músicas. Por exemplo, aí eu apaguei tudo e pintei. Aí vejam, eu vim com as formas para dizer, por exemplo, ali é tal música, ali é tal outra tal música, ali é outra tal música, ali é outra tal música. Então, você pode fazer assim ou pode fazer tipo puxando um traço de tal local e colocando ali o nome da música, puxando de outro tal local e colocando o nome da música, como tem no gráfico da Nath. Se quiserem uma explicação disso, é só me pedir que eu faça um videozinho rápido. Aí eu coloquei esse, daí o quadrado, aí eu fui pra outra forma, fui pro hexágono. Aí, como eu tenho um toque, eu demorei muita hora nessa parte. Eu pronto, aí coloquei, aí eu fui pra outra forma, que é a estrela. Meu pai. Aí eu fui procurar outra forma. E pronto. Aí veja, em cada forma eu coloco um nome. Por exemplo, na quadrada que é que tem mais espaço, eu vou colocar que tem mais visualização. No caso, Sing of the time. Eu coloco ela no quadrado. Aí no hexágono, que é uma das partes também que tem maior, que é 200 e pouco. Vou colocar o Watermelon Sugar, que tem 200 milhões. Na estrela também, que aqui tem uma área bem maior também. Vou colocar a outra, que é Dario. Coloquei. E na última eu coloquei aqui, tá no espaço menor, que é que tem menos visualização. E pronto, isso é um resumo de como fazer assim. Só que eu não vou utilizar esse no gráfico que eu vou fazer. Eu vou utilizar o outro, o primeiro que eu fiz. Aí eu salvei as partes, coloquei uma textura em cada uma no fundo. Vim reformulando o fundo no PixArt, colocando sombra e tal. Fui colocando sombra, que eu acho que fica bastante legal em colocar sombra nessas partes em fundos assim. Por isso que é sempre bom fazer em camadas separadas. Esse estilo é um estilo muito legal de fazer, porém exige bastante criatividade. No caso, eu ando com um bloqueio criativo muito grande, então tô péssimo pra fazer isso. Por isso que eu demorei pra levar essa aula.
Aí eu vim posicionando o quadradão grande que eu tinha feito, que eu tinha colocado do gráfico. Aí eu coloquei uma sombra nele para destacar, coloquei uma sombra preta e dei um destaquezinho, destacou ele do fundo. Dupliquei, coloquei por baixo e coloquei uma sombra preta que destaca. Coloquei o PNG, fui posicionando tudo para ficar assim de uma forma agradável e vim posicionando o gráfico. Eu coloquei uma sombra e dupliquei, botei para baixo e coloquei uma sombra preta para destacar ela da própria grade do fundo. Eu sempre faço isso na maioria das vezes. Aí eu vim colocando o que? Os nomes das músicas. Golden, que é a primeira. Aí eu coloquei ela aí. Coloquei ela numa cor que se destacasse um pouco. Naquela parte eu não recomendo colocar em uma cor que fique muito colada com a cor do fundo que tá naquele fundo. Por exemplo, eu tô nesse fundo claro, eu não vou colocar uma cor clara que vai sumir naquele fundo. Eu vou colocar o que? Uma cor escura. Aí eu vim pra... Aí eu vim colocando o nome das músicas para que ficasse legal. Aí eu coloquei assim, como a Dario tinha dois nomes, eu coloquei um embaixo em cima e Watermelon Sugar é um nome muito grande, então eu teria que dividir ele em três partes. Aí eu coloquei, como era 5, 5 e 5, aí eu deixei 5, 5 e 5 o tamanho, para ficar algo mais proporcional aos outros nomes. Só que eu esqueci de uma coisa, eu teria que colocar o número de visualizações para o gráfico não ficar perdido. Então quando eu fui ver isso, eu vi que eu só tinha para colocar mais uma coisa, senão ia sumir. Então eu fiz o que? Eu tive que tirar o gráfico. Vou ter que... fui tentar, né? 100.000 visualizações, 900.000. Aí eu apaguei. Aí eu salvei ele assim. Aí fui adicionar o que? As palavras 900.000 1 milhão de visualizações, 100 milhões e 200 milhões de visualizações. Aí eu vim fazer o gráfico, só que a palavra ia ficar sumida ali. Então eu tive que o quê? Que reformular o gráfico. Ou seja, eu tive que só colocar uma parte dos quadrados e ir duplicando para que as palavras dos gráficos aparecessem. Porque senão iria ficar sumido e não iria aparecer. Então eu tive que apaguei, dupliquei, aí apaguei. Aí eu tive que recortei só 3, coloquei, aí dupliquei e deixei um espaço maior, dupliquei e deixei um espaço maior. Aí fui posicionando para deixar um espaço maiorzão. Aí eu dupliquei para deixar destacado como eu já tinha feito antes. Aí eu fui ajeitando para ficar legal. E agora eu vim colocando os nomes. Eu tava colocando 900.000 de visualizações, só que não iria ficar legal. Aí eu depois decidi colocar 1 milhão. Aí eu subi um pouco mais os gráficos para ficar mais melhor. E vim procurando uma fonte para colocar ali. Eu gostei dessa, porém palavras com acento não funcionam nela. Então me ferrei. Eu tive que procurar outra fonte.
Aí eu fui pra essa. Também não gostei porque ela tava muito grande e tava ocupando muito espaço. Aí eu achei essa fonte que eu gostei, ficou boa, não pegou um espaço tão grande. Dupliquei e botei 200 milhões de visualizações na parte de cima. Aí aumentei e coloquei uma cor que fosse se destacar no fundo. Porque não adianta ter colocar e a palavra não se destacar. Aí agora veio a parte difícil, que era o quê? Agitar o gráfico de acordo com o tamanho de cada coisa. Veja, a iGolden era o quê? 120 milhões. Aí eu coloquei até 100 milhões e coloquei um pouquinho mais a mais para representar os 120 milhões. Aí eu vim ajeitando o gráfico. Aí como era mais de 200 milhões e 200 milhões estava na coisa de baixo, eu vim ajeitando e ficou assim. Aí eu vim colocando a informação sobre o que era o gráfico. Eu coloquei gráfico de visualizações das músicas. Coloquei uma fonte que fosse se destacar, coloquei uma sombra, porque essa daí é uma informação principal. Aí eu salvei e coloquei dados do YouTube, porque eu acho que é necessário saber de onde você tirou essa informação. Caso você tenha feito pessoal, você coloca dados pelo gosto pessoal. Então eu acho que isso seja importante. Aí eu salvei e fui pro Pixel Lab, que eu fui colocar o nome do Harry. Eu saí procurando uma fonte que se eu gostasse, ficasse adequada e não ficasse tão extravagante nem tão morta. Eu tinha gostado dessa fonte, só que depois eu vi que o sobrenome iria ficar perdido. Então eu tive que mudar lá. Essa fonte não combinou tanto. Vim colocando uma sombra interna. Não deixo ela nunca no meio, porque nunca fica bom ficar aparecendo a borda. Isso não é legal. Essa fonte do Cat Love não ficou boa porque estava ficando em cima do nome gráfico de visualizações e eu não gostei. Aí eu tive que mudar tudo isso. Fui procurar uma fonte pro sobrenome para se encaixar ali, porém nenhuma estava se encaixando, então eu tive que mudar. Então sempre procurem fontes que se encaixem no edit e que não atrapalhem a visualizar as outras frases e etc. do próprio edit. Aí ficou assim, eu salvei, passei no Remini e fui pelo Polar. No Polar eu fui colocar efeito, eu coloquei um efeito que deixa essa paleta igualada. Esse efeito buga toda vez que eu coloco, então eu tenho que sair e entrar no Polar. Quando eu entro ele tá normal, assim, aí eu coloquei ele, mexi um pouco nas configurações, fui no aplanar e coloquei outro efeito. Dei uma pausa para não ficar mostrando todos os meus efeitos, eu testando efeitos para vocês. Vou dar uma pausa. E foi isso o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido.